Galera, bomba suprema envolvendo a Lady Gaga e os bolsonaristas. Segundo informações que circulavam no Zap Zap da bolsonarada no passado, a Lady Gaga já foi uma das maiores representantes do golpe. Inclusive, segundo eles, seria uma chefona responsável por ter identificado irregularidades em todo o processo eleitoral brasileiro. A cantora, que está aqui no Brasil e vai se apresentar amanhã lá no Rio de Janeiro, já foi confundida pelos bolsonaristas justamente com uma representante máxima do Tribunal de Haia e que, na verdade, era só a Lady Gaga mesmo num vídeo que foi deturpado, como esse pessoal sempre faz. Mas já tem grupos aí compartilhando que Bolsonaro teria se internado de propósito para tirar o seu nome da reta e deixar tudo nas costas da diva pop, já que ela seria responsabilizada 100% pelo golpe. A esperança volta a mugir nesse campo da política brasileira, que defende de todas as maneiras, por mais bizarras que sejam, que haja uma ruptura democrática no nosso país, mesmo que isso precise da figura da Lady Gaga ou de qualquer outro artista pop ou de qualquer outra mentira para acontecer. A mentira em questão dizia que Lady Gaga era uma tal ministra Stephanie Germanotta, que era uma superior máxima do Tribunal de Haia, mas eu já deixo avisado aqui que esse vídeo chega ao Xandão e que todas as autoridades assistam, justamente para saber que amanhã esse show da Lady Gaga pode não passar de teatro e, na realidade, ser mais uma tentativa à ruptura das nossas instituições. Pelo menos muitos bolsonaristas estão acreditando nisso, ou acreditaram no passado que essa seria a verdade. Já peço para você compartilhar esse vídeo para chegar no Xandão. Não esquece de deixar seu comentário aqui e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. E agora uma bomba. O deputado Carlos Gianazzi e a deputada Luciene Cavalcante, ambos do PSOL, pediram ao Ministério Público que investigue a vereadora Cris Monteiro por umas palavras racistas, elitistas e inaceitável. Dá uma olhada aqui. Pode me devolver o tempo. Eu escutei todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês, mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu, porque eu faço o que é certo. Bom, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo. Eu vou te chamar para essa guerra, para essa batalha. Nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento de parlamentar eleito pelo povo, que recebe dinheiro do povo para defender o interesse do povo e me traz uma aberração como essa. Uma frase elitista, racista, atingindo mais de 70 milhões de brasileiros. Então eu quero que você compartilhe. Você não pode ficar calado. E nós exigimos, assim como os deputados do PSOL, que o Ministério Público investigue essa vereadora a fundo e que ela pague por essas frases, por essas palavras completamente descabidas. Eu conto com você. Não abaixa a tua cabeça não, hein? Para a alegria do Flávio Bolsonaro, o juiz que, segundo ele, persegue políticos da direita, acaba de conceder a terceira prisão domiciliar para bolsonaristas. A primeira foi para o Chiquinho Brazão, o assassino da Marielle Franco. A segunda foi para a golpista da Débora Rodrigues, que não foi presa só por ter passado um batom na estátua. E agora para o Fernando Collor, o que deixa claro que a estratégia do Bolsonaro de ficar se jogando todo dia no hospital dará certo. Ele não vai cumprir prisão na cadeia. A recente prisão domiciliar concedida pelo Alexandre de Moraes ao Fernando Collor leva em consideração o seu estado de saúde e a idade avançada. É engraçado que nada disso impediu o bandido de estar cometendo um crime até ontem, né? Mas bastou ser preso para a idade e saúde pesarem. E o responsável por encaminhar esses pedidos de prisão domiciliar para o Alexandre de Moraes é a Procuradoria-Geral da República, que a gente sabe que é bolsonarista, que era elogiado pela Bia Kicis, que chegou a ser cotado para fazer parte do governo Bolsonaro. Então, com certeza, ele também vai pedir uma prisão domiciliar para o Bolsonaro. Principalmente depois de ver esse laudo aqui que emitiram para o Fernando Collor, dizendo que ele tem Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Alguém ainda tem
tem dúvida de que a comunidade médica, que a gente sabe que é majoritariamente bolsonarista, fará diferente? Não, então podem aguardar que vem aí o laudo médico do Bolsonaro com doenças que até Deus duvida. E eu também. Deputados bolsonaristas conseguiram assinatura suficiente para criar a CPI da fraude do INSS ou a CPI do roubo dos aposentados. Gente, isso é maravilhoso, porque assim a população saberá a verdade, saberá que a corrupção veio do governo Bolsonaro. Até porque essa fraude começou em 2019 no governo Bolsonaro e foi no governo Lula que ela foi descoberta, investigada e foi cessada. Além disso, já havia denúncias dessa fraude desde 2021 e nada foi feito durante o governo Bolsonaro. Que vem a CPI para mostrar para o povo brasileiro que durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, esses descontos indevidos aumentaram de forma absurda durante o governo Bolsonaro e nada foi feito para combater essa fraude. Nada foi feito para frear esses descontos indevidos. Teve que vir o governo Lula para descobrir essa fraude, para investigar e para acabar com essa fraude. Então é isso, gente. Vamos esperar a CPI. Quem não deve, não teme. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Ser de esquerda é ser comunista? A resposta é que não. Eu mesmo sou um social-democrata, não sou comunista. O comunismo é mais uma utopia. A verdade é que a galera da direita adora rotular. Falou em empatia, em serviço público, em justiça social, você é considerado comunista. E não, você só tem empatia. Coisa que geralmente quem é de direita não tem. A esquerda tem consciência de classe. A esquerda não é uma coisa só, tem comunistas, tem liberais sociais, tem sociais-democratas. É a mesma coisa de eu falar, então todo mundo que é de direita é fascista. E não é bem assim. Cada um tem um pensamento, entende? Eu mesmo gosto muito de mercado financeiro, opero no mercado e sou de esquerda, porque eu acredito numa maior justiça social. Ser de esquerda para mim é ter empatia, é acreditar num país mais justo. Não só onde alguns vencem, mas todos têm a oportunidade de vencer também. Entendeu? Porque a direita tem muito aquele papo de meritocracia, e meritocracia não existe, existe mérito. Meritocracia é se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, tivesse os mesmos recursos para chegar no objetivo. E não tem, a gente sabe que não tem. Então compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E já me segue aqui também. Eu fico muito indignado quando alguém reclama que está cansado. Eu acho que a gente deveria reclamar se estiver doente. Porra, Zema, doente é você usando minha chapeleta pra escovar os dentes, rapá. Toma vergonha, nunca trabalhou nessa porra de verdade. Quero ver tu pegar uma escala 6x1, sair de casa todo dia antes das 6 da manhã, chegar depois das 6 da tarde e falar que não pode reclamar que tá cansado. Você e o outro aí... Porra, herdeiro do caralho. Eu agradeço aí pela visita. Começamos a nossa reunião hoje às 7 horas da manhã, porque o sucesso não aceita preguiça. Pra tu começar tua porra de reunião às 7 horas da manhã, quem trabalha de verdade teve que chegar às 6. Talvez até antes. Pra levar vocês, pra deixar tudo arrumadinho, tudo preparadinho. Porra, não mete essa, rapá. Estou aqui com o João, grande empreendedor, mais de 6 mil funcionários, suando aqui na Cimed. 6 mil funcionários estão suando, porque burguês suar é sacanagem, né? Porra, pra cima da gente foda, né, Zema? Não mete essa. Agora, veja, não tenho nada contra a pessoa do burguês. O problema é a prática. Não queria estar no banheiro e entrasse um burguês falando de meritocracia e eu tendo que explicar pro meu filho que essa porra é só herança e exploração. Entendeu? Eu não quero. Acho que a gente tem que tomar cuidado e não pode. A gente precisa impedir que burguês frequente o mesmo banheiro que o trabalhador. No passaporte tem que ter gênero masculino, feminino, não binário e herdeiro. Pra gente saber que a gente não pode. Nada contra ele, mas eu não quero me misturar com burguês herdeiro, entendeu? Porque trabalhador não se mistura com esse tipo de gente. Não pode. Nada contra ele, é só a prática, entendeu? Mas acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né, nas nossas crianças, né? Porque a gente não pode ligar a televisão, rede social e ver um herdeiro falando de Estado mínimo quando na verdade ele está completamente articulado com quem manda no Estado, sabe? Aí não dá, entendeu? Essa prática que a gente não pode permitir para as nossas crianças. Porra, vai tomar no cu esses caras com esse papinho, né? Eu lembro quando eu tava 60 tempos de aula por semana, bicho. Trabalhava em 7 lugares diferentes. Minha sexta-feira era, acordava cedo, ia pra Madureira, de Madureira eu ia pra Jacarepaguá, de Jacarepaguá eu ia pra Barra da Tijuca, e ainda terminava o dia dando aula à noite em Bangu e voltava pra casa. E esses porra desses filha da puta falando que o trabalhador não pode reclamar de cansaço. Vai tomar no olho do... Você aí que é contra cotas raciais, me explica uma coisa.
Por que 80% dos moradores da zona sul do Rio de Janeiro são pessoas brancas? Por que 95% dos brancos ocupam cargos de professores de medicina? Por que 77% dos examinadores de cabo de telefonia são pessoas negras e pardas? Temos uma sociedade com 45% de pessoas brancas, 43% de pardos na média e 12% de negros. Mas quando a gente olha nos melhores cargos do Brasil de emprego, majoritariamente é a massa branca. Sabemos que brancos e negros não tem diferença, somos feitos da mesma biologia. Só que o que a gente faz é uma correção que existe desde 1800 e lá vai fumaça, que é da época da escravidão. Você sabia que até a década de 60, negros, muitos lugares do Brasil não permitiam negros estudarem? Você sabia disso? Até 1888, negro também era impedido de estudos. E quando eles abriram ali, quando ganharam a sua liberdade, eles não ganharam terras, os brancos ganharam, os negros não. Então quando você for falar assim, ó, eu tenho um amigo negro e eu tenho um amigo pobre, um amigo branco pobre, lembre-se que a gente não está falando de indivíduo, estamos falando de massa. Isso é uma correção racial que o Brasil precisa fazer. Tamo junto. É vagabundagem. E eu não estou nem aí se vocês não gostam. Greve! Greve! É vagabundagem! Greve é um direito dos trabalhadores amparado pela lei número 7.783, de 29 de junho de 1989. O Brasil já teve greves históricas, como a Greve Geral de 1917 e as greves do ABC Paulista nos anos 80. Ou seja, a greve é uma ferramenta legítima de reivindicação. Vagabundagem é um vereador que o grande trabalho é lacrar na internet, recebeu um aumento de 37% e querer dar para os professores um aumento menor do que o da inflação. Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Gente, nada contra, cada um com seus gostos, né? Mas a gente percebe que a compreensão da realidade não é o forte da vereadora Cris Monteiro do Novo. Corte rápido, faca, é Tramontina. Aqui é o vereador Toninho Vespoli do PSOL fazendo sua manifestação quando quem vem querer arrancar a faixa da mão dele? Rubinho Nunes, um dos fundadores do MBL, usando a mesma tática de provocação e depois vitimização que foi usada contra o Glauber Braga e que faz tanto o MBL crescer ao ponto de estar levando para dentro do parlamento gente como essa. Está cada vez mais intensificando a luta de classes no Brasil. Quem não tiver consciência de classe vai acabar jogando pro lado do inimigo. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela distraiu, só deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. E tinha o pessoal aplaudindo lá na plateia. Não é incomum de ver casos, inclusive na sequência desse aqui já saiu um caso de um pastor aqui. O pastor é preso em BH suspeito de abusar sexualmente de 4 enteados. Teve o caso do outro lá que disse que a culpa é da criança quando a criança sofre abuso. Uma criança sofre abuso, ele diz que a culpa é da criança. 4 dias atrás. E essa gente segue fazendo campanha para Jair Messias Bolsonaro. Essa gente segue sendo base forte do bolsonarismo. É preciso lembrar disso. Esse pessoal segue fazendo campanha bolsonarista. Bolsonarismo é só isso? Não, mas é isso também. Eu não entendo a parte legal da coisa, mas era preciso ter uma lei que proibisse isso. Porque vai esperar esse senhor aí, ou as pessoas que frequentam a igreja e estavam aplaudindo, abusar da criança para depois poder agir? Porque ali já é uma apologia total ao abuso da própria filha. É uma apologia total. Eu fui o primeiro. Você pega alguém que está ali ouvindo isso, vai falar, não, eu tenho que ser primeiro perante o futuro marido da minha filha, futuro namorado da minha filha. Eu nunca vi ninguém ser preso, nenhum pastor ser preso por causa disso. Precisa ter uma lei sobre isso. Nossos legisladores aí precisam pensar em alguma coisa para poder responsabilizar esse tipo de fala, porque esse tipo de fala gera lá no futuro algo, incentiva, não tem dúvida nenhuma que incentiva e deve ser repelida, porque se não for reprimida, o abuso vai aumentar. Olha o nível de onde a gente está. O cara sobe no palco, fala uma aberração dessa e as pessoas aplaudem.
Tem um ponto que pega ainda para muitas pessoas, porque é um argumento que os patrões usam no geral, quer dizer que não teria condições para sustentar essa escala, que não teria trabalhadores, que geraria prejuízos. Esse tipo de argumento é verdadeiro? Eu acho que existe uma grande fake news no Brasil quando dizem que as empresas vão quebrar. Utilizar esse mesmo argumento, um processo de escravidão, utilizar esse mesmo argumento com 13º, com férias e com licença maternidade. Hoje a gente viu que a gente garantir os direitos dos trabalhadores não fez com que nenhuma empresa fosse fechada. A gente precisa entender que são os trabalhadores que fazem a economia acontecer, que os trabalhadores não ganham de acordo com aquilo que eles produzem. O que a gente está buscando é fazer com que os trabalhadores tenham o seu direito garantido, o direito de aproveitar seu final de semana, de aproveitar o seu feriado, de poder aproveitar a sua família, de ter tempo para descansar, para ir numa praia, para poder estudar, para poder se qualificar, para poder aproveitar a vida. Então, quem diz que a redução da jornada de trabalho vai trazer um impacto negativo para as empresas, estão mentindo. Olá, amigos e amigas, agricultores e agricultoras do Paraná, em especial os aposentados. A CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, junto com a FETAEP, que é a Federação do Paraná, nunca cometeu nenhum erro ou equívoco acerca dos descontos dos aposentados. Todos os descontos que são feitos pela FETAEP e a CONTAG são autorizados pelo associado, são autorizados pelo sindicalizado. Essas federações têm 60 anos de história e o mais interessado em resolver essa questão é a própria CONTAG, é a FETAEP aqui no Paraná. Portanto, toda apuração deve ser feita e apurar que se houve falhas em algum sistema. Se o INSS falhou autorizando alguém a descontar, isso tudo tem que vir a público e dar toda a transparência possível. Portanto, toda a minha solidariedade às lideranças da CONTAG, aqui também da FETAEP Paraná, para que isso tudo seja apurado. Aliás, foi a CONTAG que relatou já há um tempo atrás, junto ao INSS, para tomar providências porque havia suspeita de descontos não autorizados. Portanto, apuração já e seja para retomar os trabalhos eficientes que a própria CONTAG faz e as federações dos trabalhadores da agricultura do Paraná e do Brasil fazem. Grande abraço, conte sempre comigo. Vocês não vão acreditar. Não, vocês não vão acreditar. Eu tava tomando café na padaria e eu vi uma coisa ao vivo que eu só tinha visto, de verdade. Eu só tinha visto até agora na internet. Eu já vi bolsonarista que fosse vidrado, eu já vi. Mas igual o que eu vi na padaria, não. Eles estavam discutindo sobre tinham 4 caras na mesa discutindo sobre a visita do Lula lá no Vaticano. E aí o cara falou, não, porque você viu, o Lula levou a maior comitiva, e o cara chegou e falou assim, não, o Lula não, o sósia dele, porque você sabe que ele morreu. Não, é porque tem 3 sósias dele, inclusive eles usam até máscaras para isso. Cara, depois disso eu cheguei à seguinte conclusão, não dá para discutir com quem tá no mundo do The King of the Power. É isso, mas para começar o sabadão com uma diversão dessa não tem preço.